Minha avó cozinhava para 7 pessoas com o que cabia numa sacola de feira. Não tinha air fryer, não tinha batedeira, não tinha nada. Tinha uma frigideira preta, uma panela de alumínio e uma paciência que hoje ninguém tem mais. E mesmo assim, na mesa dela nunca faltou comida, nem sobremesa. Hoje eu vou te ensinar 5 coisas que ela fazia com o que já está no seu armário agora, sem comprar nada, sem ingrediente caro, sem nome difícil. Em cada uma eu vou te contar o ponto certo, que é a parte que ninguém explica direito e é justamente o que faz a receita dar errado. Se você chegar até o final, a quinta é a que mais me pediram nos comentários. A primeira é o pão de frigideira. Você precisa de 3 coisas: uma xícara de farinha, meia xícara de água morna e uma pitada de sal. Só isso. Se tiver um fio de azeite, melhor. Se não tiver, funciona igual. Junta a farinha e o sal numa tigela. Vai colocando a água aos poucos, mexendo com a mão. E aqui vem o primeiro ponto certo. A massa tem que soltar da mão, mas continuar macia. Se grudar, mais uma colher de farinha. Se rachar, mais uma colher de água. A vovó dizia que massa boa é igual a mão de gente. Firme mas macia. Deixa descansar 15 minutos com um pano por cima. Esse descanso não é frescura, é o que deixa o pão leve. Abre com o rolo bem fininho, mais fino do que você acha que precisa. Frigideira quente sem óleo nenhum, fogo médio. 1 minuto de cada lado. Quando começar a inflar e aparecer aquelas manchinhas escuras, está pronto. Se ficar duro, foi fogo alto. Se ficar cru no meio, foi massa grossa. É sempre um dos dois. A segunda receita é o bolinho de arroz de ontem. Todo mundo tem arroz da véspera na geladeira. E quase todo mundo joga fora. 2 xícaras de arroz fio, um ovo, 2 colheres de farinha e o que você tiver de tempero. Cebolinha, salsinha, um pouco de queijo se sobrou. Mistura tudo com a mão até virar uma massa que fica em pé na colher. O ponto certo aqui é esse. Se a massa escorrer, falta farinha. Se esfarelar, falta ovo. Ela tem que ficar em pé. Agora enrola bolinhas do tamanho de uma noz e achata levemente. Você pode fritar em óleo quente ou assar no forno a 200 graus por 20 minutos, virando na metade. A vovó fritava. Eu asso. Os dois ficam bons, mas frito fica melhor e eu não vou mentir para você. O segredo dela era colocar um cubinho de queijo no meio de cada bolinho antes de fechar. Quando morde, escorre. A terceira é a sopa de um ingrediente só. Parece mentira, mas é a coisa mais reconfortante que existe. Pega qualquer legume que esteja quase virando lixo na sua geladeira. Cenoura mole, abóbora, batata, mandioquinha, o que for. Corta em pedaços grandes, cobre com água, uma pitada generosa de sal e uma folha de louro se você tiver. Fogo médio, panela tampada, 20 minutos. Agora o ponto certo. Não escorra a água. Toda a doçura do legume foi para ela. Bate tudo junto com a própria água do cozimento até ficar liso. Se ficar grosso demais, mais um pouco de água quente. Se ficar ralo, volta ao fogo 5 minutos sem tampa. Uma colher de manteiga no final muda completamente a sopa. É o truque mais barato da cozinha. A quarta é o doce de leite caseiro, e essa é a que mais dá errado quando as pessoas tentam sozinhas. 1 litro de leite, 1,5 xícaras de açúcar e uma pitada bem pequena de bicarbonato. Panela alta, porque ele cresce. Fogo médio até ferver e depois fogo baixo. E agora vem a parte que ninguém aguenta. 40 minutos mexendo. De vez em quando no começo sem parar no final. O ponto certo é visual. Quando você passar a colher no fundo da panela e o fundo aparecer por 2 segundos antes de fechar, está no ponto de colher. Se você quiser mais firme, mais 5 minutos. Mas cuidado! Do ponto certo para queimado são 3 minutos. A vovó tirava do fogo um pouco antes, porque ele continua endurecendo enquanto espia. Esse é o detalhe que salva o doce. E a quinta, a mais pedida. O bolo de liquidificador que nunca falha. 3 ovos, 1 xícara de açúcar, meia xícara de óleo, 1 xícara de leite, 2 xícaras de farinha e uma colher de fermento. A ordem importa. Primeiro os líquidos no liquidificador. Ovos, açúcar, óleo e leite. Bate 1 minuto. Depois despeja numa tigela e incorpora a farinha peneirada com uma colher. Nunca no liquidificador. Por quê? Porque bater a farinha desenvolve o glúten e o bolo fica borrachudo. É o erro mais comum que existe. O fermento entra por último, misturado devagar, umas 5 vezes só. Forma untada, forno a 180 graus, 40 minutos. E o ponto certo? Zipeta um palito no centro. Se sair limpo, está pronto. Se sair com massa, mais 5 minutos e olha de novo. Não abra o forno antes dos 25 minutos.
Se abrir, o bolo murcha e não sobe mais. E tem uma cesta que eu não ia contar, mas ela merece. A farofa de ovo da vovó. Isso aqui salvou muito o jantar lá em casa quando não tinha o que comer. 2 colheres de manteiga na frigideira, fogo baixo. Uma cebola pequena bem picadinha até ficar transparente. 2 ovos quebrados direto na frigideira, mexendo rápido para quilar tudo. E aí uma xícara de farinha de mandioca, aos poucos, mexendo sempre. O ponto certo da farofa é o cheiro. Quando a farinha começa a cheirar a torrado e mudar de cor, tira do fogo. Se você deixar mais, ela amarga. E farofa amarga não tem conserto. Sal no final, nunca no começo, senão a cebola solta água. Come com arroz, com feijão ou sozinha numa tigela vendo televisão. Que era o que a gente fazia. Agora, 3 coisas que ela me ensinou e que valem para qualquer receita da sua vida. A primeira, prova enquanto cozinha. Todas as vezes. Quem só prova no final não aprende nunca. A segunda, fogo baixo resolve quase tudo. Quase todo desastre de cozinha é peça disfarçada de fogo alto. E a terceira, que é a que eu mais demorei para entender. Comida boa não é comida cara. É comida com atenção. Ela fazia bolo com o que tinha. Fazia sopa com o que ia estragar. E ninguém nunca saiu com fome da mesa dela. Essas 6 receitas custam menos do que um lanche na esquina e alimentam uma família inteira. A vovó não tinha nada disso escrito. Estava tudo na mão dela. Se você fizer alguma, me conta nos comentários qual foi e como ficou. Eu leio todos. E me diz também qual receita antiga você quer que eu resgate no próximo vídeo. A mais pedida é a que sai.